Posso começar? Pode? Boa tarde. Boa tarde. Bem, meu nome é Francisco. Esse é o tema. Um tema bem provocativo. Mas eu quero mostrar para vocês, eu quero que a gente consiga ter uma jornada, que eu consiga mostrar para vocês que esse tema, a inteligência artificial poderá roubar o seu emprego, é uma provocação para que a gente consiga sair da inércia. Esta é a nossa jornada de hoje, tá bom? Então, meu nome é Francisco Júnior, tá? Trabalho na Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Quem não conhece a rede RNP? Quem não conhece? Perfeito. Não conhece. Quem não conhece, sugiro procurar, porque vocês vão entender como a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa foi importante para a internet no Brasil. Se nós estamos aqui hoje, muito se dá graças à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, tá bom? Então, eu não vou contar a história dela, porque senão nós ficaríamos aqui a tarde inteira, mas eu gostaria que você procurasse o que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Esse é o meu mini currículo. Hoje eu estou trabalhando na Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, como eu falei. Estou responsável pela gerência de atendimento integrado, tá bom? Uma gerência que abrange, a gente praticamente atende todas as universidades públicas, institutos federais, tudo ligado à tecnologia e inovação no Brasil. Então, vamos lá? Inteligência artificial. Eu trouxe aqui um pequeno início. A gente vai começar a fazer uma jornada. Primeiro, entender o que é inteligência artificial no seu cerne. O que é inteligência artificial? Está ali. Tá? É uma tecnologia que, basicamente, faz as máquinas imitarem a inteligência dos seres humanos. Olha só o perigo. Uma máquina que imita a inteligência do ser humano. Só que nós temos muitas outras habilidades que eu quero demonstrar para vocês. Então, é isso. O que é inteligência artificial? Inteligência artificial está em tudo aqui hoje, praticamente, gente. Se você está no seu celular, nos nossos computadores, nos nossos meios de comunicação, nos nossos meios de transporte, tudo hoje tem alguma coisa de inteligência artificial. E nós precisamos aprender o que é a inteligência artificial. Porque a partir do momento que você sabe o que é inteligência artificial, você não vai ficar com medo da inteligência artificial. Hoje, se você procurar fazer uma simples busca no Google, você vai ver como a mídia está trabalhando, soltando muitas coisas. Vamos parar com a inteligência artificial? O que devemos fazer sobre a inteligência artificial? Porque o medo, a falta do conhecimento nos leva a ter medo. Então, nós precisamos entender, precisamos aprender o que é e como a inteligência artificial pode nos favorecer. Tá? E hoje, não é de hoje, essa briga de homem e máquina, essa guerra entre homem e máquina, não vem de hoje. Desde a Revolução Industrial. Eu podia pegar várias histórias da Revolução Industrial. Eu peguei tá? Que é a história dos Ludita. O que é isso? Foi um movimento muito forte que aconteceu durante a Revolução Industrial, que os artesãos, ali o pessoal que fazia roupa, fazia agasalho, eles começaram a rebelar, fizeram uma revolta, uma rebelião contra as indústrias, porque as indústrias começaram a criar máquinas para tecelar. Aí eles falaram o quê? Poxa, eu vou perder meu emprego, agora tem máquinas que trabalham em alta velocidade, conseguem criar volumetria de produtos que eu não vou conseguir. Olha só o que aconteceu durante o início do século XIX. Eles começaram a rebelar e começaram a queimar máquinas. À noite, esse movimento começou a queimar as máquinas, as máquinas que faziam costura, de tecelagem. Começaram a queimar estas máquinas. Chegou um ponto, olha o perigo, olha só o caos. Chegou um ponto que o governo decretou pena de morte para quem queimasse as máquinas. Ou seja, nós estamos falando aqui de um movimento que não começou hoje e não vai terminar agora. Nós precisamos aprender a conviver. Porque aqui, como aconteceu na Revolução Industrial, onde os artesãos estavam com medo, os tecelões que faziam tecelagens ali, estavam com medo das máquinas, começaram a queimar as máquinas. E hoje? O que está acontecendo no mundo de hoje?
continuamos com medo das máquinas. Os filmes, os movimentos, tudo nos deixam com medo das máquinas. Então não é um movimento de hoje. Então quando alguém falar para você assim, olha a inteligência artificial, as máquinas vão dominar o mundo. Não, senhores, não vai acontecer hoje. Não foi de hoje. Veio desde a Revolução Industrial. Você quer fazer a pergunta? Eu posso, no finalzinho para a gente? Desde no início, desde a época da Revolução Industrial, nós temos problemas, essas tretas entre máquinas e homens. Os homens tentando destruir as máquinas, dizendo por que nós vamos perder os nossos empregos. E hoje, a aplicação da inteligência artificial está em tudo, como eu falei. Praticamente em tudo. Em assistência de voz, você está com o seu celular, tem o Android, tem o Google, tem a Siri, né? Nós temos a Alexa, temos os reconhecimentos faciais. Hoje, nos aeroportos, temos reconhecimentos faciais. Você entra no aeroporto, você já é identificado, já sabe quem você é, sabe quem você não é. Tá? Carros autônomos, os carros, né, da Tesla, você coloca o endereço, o carro praticamente leva ao ponto de destino. Ou seja, não temos como fugir dessa evolução. Precisamos aprender a estar nessa evolução. Precisamos aprender a conviver com essa evolução. E para onde a gente está indo? Olha só, tem muitas coisas que nós vamos aprender com a inteligência artificial que vai nos revolucionar, principalmente na área da saúde. Pensa comigo, quantas pessoas podem ser salvas, quantas pessoas podem ter consultas através da telemedicina, através da inteligência artificial, estando o médico, o equipamento aqui, sei lá, em Brasília, e a pessoa, o paciente lá no Manaus, no Pará. Nós sabemos como o Brasil é um país com desafios. Nós sabemos como o Brasil é um país com dimensões continentais. Nós sabemos que não temos condições de, talvez, ter médicos em todos os lugares. Mas sim, com a tecnologia, podemos revolucionar isso. Podemos levar a tecnologia e ter telemedicina, podemos ter inteligência artificial para contribuir com o médico, não substituir com o médico, mas contribuir com o médico durante as consultas. Então nós precisamos aprender a trabalhar com a inteligência artificial. Precisamos aprender a trabalhar com as máquinas. Nós não estaríamos aqui se não fosse a tecnologia. O futuro está aí. Só que muitas vezes a gente fica pensando, poxa, é isso? O futuro é isso? Como que será o nosso futuro? Poucos de vocês, ou muitos de vocês, já viram esse filme, Exterminador do Futuro. O Exterminador do Futuro, um filme da década de 80, que trouxe o Arnold Schwarzenegger com a forma de um robô. Será que, vamos parar para pensar um pouquinho, será que um ser do futuro vai voltar com a arma? Vai voltar todo, né, com forma para destruir, para quebrar tudo, para derrubar tudo, para usar força física? Será que iremos usar hoje? As guerras estão na força física. Será que esse é o futuro? Se um exterminador vier para o mundo de hoje, ele vai exterminar a gente desta maneira? Eu não sei se vocês conhecem, existe uma ferramenta de inteligência artificial conhecida por criar imagens, tá? Eu criei uma imagem. Eu coloquei lá, eu quero o exterminador, eu quero o exterminador do futuro, com cara de nerd, usando óculos, com o celular na mão. Apareceu isso aqui. Provavelmente, se o exterminador viesse do futuro, seria dessa forma. Que concordem comigo que com o celular ele faz muito mais estrago, provavelmente, que com a arma. Se ele tiver habilidade, se ele tiver conhecimento tecnológico de segurança, ele pode destruir cidades com um simples celular na mão. Então, esse, talvez, exterminador do futuro, seja sim o exterminador do futuro da década de 80. Só que hoje, se viesse o exterminador do futuro, provavelmente seria assim. Seria assim. E olha só que essa imagem é uma imagem inédita, criada por inteligência artificial. Por inteligência artificial. Simples. Você usando o Midjourney, é uma ferramenta que você coloca lá parâmetros, ela cria uma imagem para você. Então, nós precisamos aprender, entender que precisamos usar a inteligência artificial ao nosso favor. Só que aí vem uma outra provocação.
Olha esse vídeo. Só aí. Falamos o que é inteligência artificial. Falamos o que aconteceu no passado. Falamos o que é o futuro. E agora, vamos entrar no tema? Como as máquinas podem nos substituir nos nossos empregos. Se não seguimos a receita que eu vou falar agora. Por quê? Qual é o nosso diferencial? Qual é o diferencial do ser humano? Nós somos os mais rápidos, se for para correr? Somos os mais rápidos? Somos os animais mais rápidos do planeta? Sim ou não? Pode falar. Sim ou não? Não. Somos os melhores nadadores? Não. Pode falar mais alto. Não. Somos o que voamos? Voamos igual passarinho? Sim ou não? Não. Gente, nós não nadamos como peixe. Nós pode pegar o melhor nadador de todos os tempos. Nós não corremos igual o Usain Bolt. Pode pegar um leopardo e o Usain Bolt, com certeza o leopardo é mais rápido. Tá? Nós não voamos como passarinhos, ou seja, nós, na classe, né, na categoria dos animais, a única coisa que eu posso garantir para vocês que nós fazemos melhor que qualquer um, e esse é o nosso diferencial, é isso que não vai nos substituir, é a nossa imaginação. É a nossa criatividade. Existe uma tecnologia já embarcada em todo o hardware nosso que se chama imaginação.
E todo mundo faz isso. Todo mundo imagina. Todos nós imaginamos. Quando nós criamos, quando nós imaginamos, estamos nos diferenciando das máquinas. Agora, por quê? Vamos lá. Qual é o nosso diferencial? Você pode falar assim, quem aqui não se acha criativo? Alguém não se acha criativo? Não sou criativo? Mais alguém? Teve 1, 2, 3, 4. Aí eu vou querer provar para você o contrário. Por quê? Muito aqui fala de inovação. Quem gosta de inovação, que levanta a mão? Todo mundo gosta de inovação. Só que qual é a base da inovação? Você não consegue inovar se você não tiver uma coisa chamada criatividade. Criatividade. Sem criatividade, senhoras e senhores, nós não inovamos. É a mãe da inovação, se chama criatividade. E para você criar, a criação é o resultado de uma tecnologia que está em todos nós, está em mim e está em vocês, que se chama imaginação. Você imagina, gente. Nós estamos imaginando, a gente imagina cenários, imagina lugares, situações. Então, a partir do momento que você consegue imaginar, você consegue criar. Você consegue criar. Você, eu, nós somos seres que conseguem imaginar. A máquina não imagina nada. A partir desse princípio, nós criamos, nós inovamos. Nós somos seres que usamos a imaginação desde a era das pedras, para contar história, para escrever, né, nas cavernas. Nós imaginamos lugares, nós imaginamos situações, nós imaginamos soluções para os nossos problemas. Portanto, sim, se você seguir uma trilha muito simples, você nunca vai ser substituído por máquina. Qual é essa trilha? Usar a imaginação e, principalmente, ter um aprendizado constante. Você vai ser substituído da máquina, sim, se você não estudar. Sim, se você viver numa zona de conforto. Você vai ser substituído pelas máquinas se você estiver parado. Se você estiver pensando que o curso que você fez na universidade, se o curso que você fez na pós-graduação, o curso que você fez técnico é suficiente, eu vou colocar o meu certificado na parede. Se você pensar que isso é a solução da sua vida, você vai ser substituído por máquinas. Qual o nosso diferencial na era de hoje? Nós nunca iremos parar de estudar. A partir do momento que você pensar em parar de estudar, provavelmente você vai ser substituído por máquinas. Porque tem alguém pensando em criar algo para te substituir. Nós precisamos estar em constante estudo, em constante adaptação, em constante mudança. Todos têm aquela frase muito legal, né? Você precisa se adaptar às mudanças. Eu vou te colocar uma outra premissa. Você precisa provocar as mudanças. A partir do momento que você começa a provocar as mudanças, a adaptação é muito mais fácil. Então, se você não estudar, se você não entender que você é um ser criativo porque você imagina e com isso você cria, você vai ser substituído por máquinas, porque vai chegar um momento que você está fazendo uma rotina que pode ser substituído por máquinas. Você precisa sair. E você precisa buscar esse conhecimento, por quê? Porque a diversidade de informação vai te contribuir para você conhecer mais temas, você vai conseguir imaginar mais. Imagina, como você consegue usar a sua imaginação? A partir do momento que você tem mais inputs na sua cabeça. Aí você vai conseguir criar mais. Você vai conseguir imaginar mais. Eu vou dar um exemplo claro disso. A Apple, Steve Jobs criou um equipamento revolucionário chamado iPhone. Ok? Só que se você pensar, o que o Steve Jobs imaginou? Ele imaginou um equipamento onde teria um celular que já existia naquela época. Ele imaginou um equipamento que teria uma máquina fotográfica digital que já existia naquela época. Ele pensou em um equipamento imaginou um equipamento que teria um tocador de MP3, de músicas, áudios, que já existia, que era o iPod naquela época. Ele fez o quê? Ele agrupou, ele imaginou um equipamento com todos esses elementos e chamou de iPhone.
Então nós precisamos imaginar, porém para imaginar você precisa estudar, porque você precisa ter de conhecimento, você precisa olhar de forma diferente, fazer perguntas diferentes. Hoje as máquinas respondem, cabe a nós fazer o quê? Perguntas. Precisamos fazer perguntas diferentes. Porque as crianças de 3, 4, 5, 6 anos aprendem? Porque fazem perguntas. Você não vai conseguir ter um resultado diferente se você faz sempre a mesma pergunta. Aprenda a fazer pergunta. Perguntar hoje é muito mais importante do que responder. Aprenda a fazer perguntas. Porque senão, nós iremos ser substituídos por máquinas. Porque nós iremos conseguir... A humanidade vai colocando a gente em caixas, metodologias, processos, e a gente vai seguindo aquilo ali a vida toda, e a nossa vida continua seguindo aquele processo, aquela metodologia, aquela ISO, aquele COBIT, não sei, as siglas, e vocês vão sendo colocados em caixas, vai chegar um dia que vai acontecer isso aqui, ó. Whoa, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello? There are 2 people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? Help! I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, there's not enough left to do, is there? Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He said he can fix it. All right. All right. That's more like it. He says he can fix it. A gente acha engraçado nesse vídeo, mas é isso que acontece, porque a sociedade está nos colocando em caixas, em modelos, em metodologias. Se a gente não usar a nossa habilidade, a nossa tecnologia primitiva, que é a imaginação, você não vai criar, você não vai inovar. Então, senhoras e senhores, se nós não queremos ser substituídos por máquinas, precisamos inovar, precisamos criar, precisamos usar a imaginação. Para isso, o que você aprendeu ontem, o que você está aprendendo hoje e o que você vai aprender amanhã é o recado que eu deixo para vocês. E obrigado. Tem minutos para pergunta? Então, se alguém tiver perguntas, aqui tem um. Aqui, o de verde. Na verdade, primeiro eu acho essa revolução totalmente diferente das outras revoluções, porque essa revolução ela tem uma questão de rede neural, que é uma tecnologia utilizada muito, que permite aprender novas coisas a partir de algo não planejado, de algo não previsto, de algo não colocado. Como é que você acha que a gente vai se preparar para as redes neurais? É totalmente diferente, só que nós temos uma coisa totalmente diferente das outras revoluções. Nós temos dados, informações que nenhuma outra revolução teve. Pelo seu celular, você consegue informação que sua mãe, o seu pai, a sua avó não conseguiam. Você tem tanta informação no seu celular, tanto estudo, tanto conhecimento, que você vai conseguir sair do outro lado. Diferente das outras revoluções, diferente das outras sociedades antigamente. Hoje, estamos na era da informação. Estamos na era do conhecimento. Nós precisamos aprender a usar essa informação e esse conhecimento a nosso favor. Mais alguém? Lá, aqui. Boa tarde. Uma dúvida que eu tenho é sobre os tipos de profissões, já que a gente está falando sobre substituição de emprego por inteligência artificial, né? Os tipos de profissões que estão correndo maior risco, porque os trabalhos manuais já foram substituídos, né? Sei lá, os latifúndios são totalmente automatizados hoje, né? E eu trabalho com publicidade, cuja base é a criação, é a imaginação, do projeto ao produto, né? Como que você enxerga o uso em profissões já criativas, né? O uso e o avanço da inteligência artificial nesses meios?
Uma coisa é clara, se o processo se pode ser automatizado, ele pode ser substituído. Então, provavelmente, todas as profissões que são robotizadas, ou seja, são processuais, podem ser substituídas. Tá? A questão da criatividade é algo, da questão do marketing, da criação, é algo que usar a criatividade, usar a imaginação no máximo do seu potencial. Eu, com certeza, o estudo e a diversidade de informação, conhecer outras culturas, conhecer novas formas de se falar, novas formas de se abordar, é o diferencial. Porque a máquina, querendo ou não, ela trabalha em cima de uma linha de raciocínio de algo que já colocou lá, de uma base já conhecida. Então, a partir do momento que você consegue criar, conhecer novas pessoas, novas culturas, se conectar com novos produtos, provavelmente você vai criar um produto, uma ideia nova que não... Então, assim, a minha dica que eu dou é conheça, tenha diversidade de informação. Se você estuda publicidade, estuda história, filosofia, um pouco de cada coisa, que isso com certeza vai te dar insights para outras informações. Começa a olhar as coisas de um olhar diferente, fazer perguntas diferentes. Você havia comentado que um componente que nos difere das máquinas, né, é o componente imaginação, criatividade. Mas não é possível, então, que a máquina aprenda a ser criativa, a ter imaginação? É possível que ela aprenda baseada numa base de conhecimento já conhecida. Ela vai fazer o quê? Ela vai pegar aquela base de conhecimento com a outra base de conhecimento e pode criar algo baseado naquele conhecimento que ela tem. Só que nós temos algo diferente, que nós podemos imaginar algo que nem existe ainda. Se você parar para imaginar alguma coisa aqui, você consegue imaginar, sei lá, um unicórnio voando com um nariz de elefante, com rabo de cavalo e não sei. Entendeu? Então, as máquinas, elas vão trabalhar em uma base de conhecimento já existente. E sim, elas podem, como o ChatGPT faz, utilizar várias informações e trazer algo bem compilado para você. Só que baseado em algo que já é existente. Mais alguém? Gente, muito obrigado. Esse aqui é o meu contato. Espero que esteja funcionando. E boa Campus Party para todos nós.